A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar com o tema Linguagem Celestial, parte 9. E você que está com a sua Bíblia aberta, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Do 1 ao 4, tá bom? Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Linguagem Celestial, parte 9, nós vamos continuar. Estamos fazendo um teste também aí para ver se sai online. O pastor Geraldo fez um teste na quarta-feira, estava enroscando, não sei se tem internet. Hoje nós vamos verificar se conseguimos, né? Pede o pessoal dizer, Geraldo, se o som está ruim, se você tem que trazer mais para perto. Se o som está bom, né? Paz, missionário Humberto. Atos capítulo 2. Está funcionando, Rosana? Som. Aí você pergunta, Geraldo, aí se o som está saindo bom, tá bom? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, queridos. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante como chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Amados, aqui nós vemos o contraste. Atos capítulo 2, 1 ao 4. Quando o povo estava em rebeldia, contrário à vontade de Deus, construindo a Torre de Babel, o Senhor separou todas as línguas. E houve confusão, não havia unidade. Porque onde há unidade, o Senhor derrama a bênção, né? Aqui aconteceu o contrário. O Senhor fez um milagre onde eles oravam em línguas e cada pessoa de cada tribo ali entendia o que estava falando. Por isso, quem entende pouco de oração em línguas pensa que esse é o único tipo de manifestação. Atos 2. Que eles falavam em línguas e as pessoas entendiam na sua língua natal. As pessoas entendiam. Várias tribos vieram para Israel nessa celebração. Então, quando eles chegaram ali, o povo estava cheio do Espírito Santo e estava declarando que Jesus ressuscitou. E cada tribo, cada nação ali entendia na sua própria língua. Hoje eles dizem que o dom de oração em línguas é o dom de aprender facilmente a língua das nações que você vai evangelizar. Então você vai para a China, você aprende chinês rápido, porque aqui eles falavam e o povo entendia na sua língua natal. Mas essa é uma das, e não a única, manifestação de língua. Também existe a habilidade de você aprender idiomas que você não conhece da terra. Existe isso, mas não é só isso o dom de orar em línguas. Deus dá para nós essa habilidade. Por exemplo, quando alguns anos atrás, eu acho que uns 15 anos atrás mais ou menos, o pastor Danny veio dos Estados Unidos, lá na igreja que eu estava, havia muitas pessoas que falavam fluente o inglês. Fluente. Eu não. Eu sabia mal e mal o verbo to be. E o que o Senhor quer de nós? Disponibilidade. Eu falei, eu não posso subir lá no púlpito e mentir, mas por outro lado eu confio no Senhor. Então havia muitas pessoas que falavam fluente o inglês, mas não tinham coragem de pegar o microfone e traduzir. E o Senhor me deu paz, eu fui lá. Entende, irmão? Sabe o que você não falar inglês e agora você fala inglês fluente, você entende, você escreve, você ouve perfeitamente? É milagre. Isso é um dom? É um dom, mas não é isso que nós estamos falando. Existe o dom de falar línguas que você não aprendeu, da terra. Mas nós estamos falando aqui, falar em mistério com Deus. Para que eu vou falar inglês com Deus? Veio um outro missionário que falava espanhol. Na igreja havia várias pessoas que falavam fluente espanhol. Mas ninguém tinha coragem de pegar o microfone. Lá fui eu novamente. Traduzi ele, um que veio do Canadá e o outro que veio da Argentina, que pregava bem rápido. E Deus me deu a capacidade de interpretá-los. Quando eu estava esperando o missionário dele para nós irmos numa outra igreja, que tinha um seminário, eu abri a Bíblia e o Senhor deu uma palavra assim em Coríntios 12.
A uns Deus deu o dom de falar em línguas e a outros o dom de interpretação de línguas. Então existem línguas humanas que Deus te dá a habilidade de repente, falar. Mas nós queremos falar aqui da linguagem celestial, irmãos. Muitas pessoas, quando você fala que a pessoa em igreja pentecostal está falando em línguas, fala, isso aí não existe. Veja lá em Atos 2 que eles falavam e o povo entendia segundo a sua nação. Essa é uma das manifestações, a primeira, mas não a única. Vamos ver aqui, amados, em 1 Coríntios 14, se você puder abrir a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, nós já estivemos discorrendo nas partes anteriores, mas vamos agora mais um pouquinho. Você abre aí, por favor. 1 Coríntios 14, ele fala que sem amor não vai adiantar, tem que ser por amor, né? Que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Profetizar é a capacidade de tornar a mensagem de maneira que as pessoas possam entender. É a pregação revelada, a pregação no Espírito. E também o dom de profetizar é o dom lá que diz lá em João 14 que o Senhor nos daria o Consolador, e lá em João 16, 13 e 14 que Ele nos guiaria em toda a verdade, revelaria tudo o que vai acontecer. Então isto é também um dom. Vamos continuar. Pois, no versículo 2, o que fala em línguas, fala apenas com Deus. Está vendo, irmãos? Como as pessoas elas entendem errado. Como é que é falar com Deus a língua das nações? Aí eu falo no meu idioma, aqui. O que ele está falando que é mistério, irmãos. Muitas pessoas elas querem ensinar, até pastores pregam contra a oração em línguas, baseado em Atos 2, que diz que é diferente. Olha o irmão orando ali. Olha como é que tem Atos 2, quer dizer, aí eles não entendem que é uma das manifestações. Veja aqui, o que ora em línguas, ele ora em mistério com Deus. Vamos lá. Veja, o que fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Então eles falam mistério. Mistério para Deus? Não, mistério para a pessoa. Mistério para os demônios, que não está entendendo. Mas Deus não tem mistério, Ele sabe tudo, certo? Mas aquele, olha só, que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Eu vi um pregador dizendo que aqui Paulo estava pregando contra línguas. Porque ele está dizendo, se você profetiza, a igreja é edificada, mas se você ora em línguas, só você é edificado. Então Paulo estava dizendo, não seja egoísta de querer orar em línguas, se você pode profetizar. Meu Deus, irmãos. Tanta gente, Humberto, que, sabe, pega um microfone, grava um áudio, um vídeo, e não sabe nem do que está falando. Paulo mesmo escreveu, não proibais falar em línguas. Então, as pessoas, elas torcem as escrituras para defender, abafar o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo. Então, isto, sem perceber, é o braço de Satanás, que vai contra uma arma tão maravilhosa que é a oração em línguas. Eles estão querendo dizer que isso é fanatismo, é coisa de Satanás. Em muitas igrejas tradicionais aí, calvinistas, se o pastor for batizado com o Espírito Santo e começar a orar em línguas, ele é extinto do mistério, é retirado do púlpito. Então, essas pessoas não entendem. Eles dizem, não, só a escritura. Mas a escritura é toda, não é alguns trechos. E aonde um texto não está muito claro, você vai pegar outro trecho da Bíblia que vai tornar claro. Aqui ele está dizendo que o que ora em língua está edificando a si mesmo. E se você edifica a si mesmo, depois em que Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você estiver forte, você vai poder consolar as ovelhas, vai poder apacentá-las. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é uma egoísta. Ela pode até ser, mas eu penso que se ela está cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo vai brotar nela, ela vai começar a se compadecer às pessoas, e esse dom é para servir ao Senhor e às pessoas. Então, quando Paulo disse, eu oro em línguas mais que todos vocês, ele estava dizendo que era por este canal que ele recebia a revelação. Ele diz, quando vocês leem as minhas cartas, vocês veem como eu compreendo profundamente os mistérios. Então, através da oração em línguas, acontece uma coisa tremenda. Deus encontra um canal. Veja bem, Jesus já cumpriu a parte dele. Tudo está consumado. Agora Ele quer nos ajudar na nossa parte. Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 2. O Espírito quer nos ajudar na nossa parte. Eu vou dizer qual é esta ajuda. 1 Coríntios capítulo 2,
versículo 9 em diante, tá bom? 1 Coríntios 2, 9. E é isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou, está muito alto. Foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo, ele vem como intérprete para revelar quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos em Cristo. Veja bem, Deus já cumpriu a parte dele. Agora o que falta é nós nos conectarmos bem. O que falta agora é nós sabermos como fazer a nossa parte, cooperar com o processo. Por exemplo, Deus salvou seus familiares. E você tenta evangelizar e irrita, fala na hora errada. E na hora que é para falar, você está tímido e acha que não. O ser humano na carne, ele não pode alcançar as coisas de Deus, é o que diz aqui. Então, quando você compreende a promessa e exercita o dom, o que acontece? O Espírito Santo, através dessa linguagem espiritual, vai fortalecer a sua alma para que você saiba como fazer isso. É uma continuidade. Por exemplo, lá na cruz Jesus prosperou todos os cristãos. Você começa a orar em línguas, o Senhor vai te ensinar como conectar, como cooperar, como fazer isso. Porque muitos pregadores tolos dizem assim, pastor Geraldo, você tem que. Esse você tem que, coloca a pessoa debaixo da lei. A diferença da nova aliança não é você tem que, eu vou te ensinar como. Esse é o trabalho do Espírito Santo e do pregador ungido. Ele vai te ensinar como fazer. Porque muitas vezes acontece o seguinte, você está numa situação, você não está entendendo o que fazer. Você não sabe o que fazer, o que dizer. Você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai te inspirar como fazer, para que aquilo que está dando errado comece a dar certo. Na empresa, e tudo, irmãos, o Espírito Santo é para todas as áreas. Nós somos carentes do Senhor totalmente, como o ar que nós respiramos. Qualquer área da sua vida, Senhor, não estou conseguindo fechar aqui esse balanço. O Senhor sabe matemática, Ele sabe geografia, Ele sabe tudo, de tudo sobre tudo. E Ele tem o maior prazer. Ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a mim que eu darei livremente. E isto, através dos dons, é tremendo. Irmãos, através da oração em línguas, o Senhor vai te ensinar e te inspirar a tomar atitudes. Por exemplo, o que está dando errado? Alguma coisa eu tenho que parar, que eu estou fazendo. Alguma coisa que eu não estou fazendo, eu tenho que começar a fazer. E alguma coisa eu preciso mudar e me arrepender. Aí está. A sabedoria está. O Espírito nos conectará de uma maneira cada vez mais profunda, que nós começaremos a ter decisões sábias. A palavra certa. O Senhor nos inspirará onde ir, onde não ir, o que dizer, o que não dizer. Daí em diante você começará a ter resultados diferentes. Por quê? Porque você está inspirado e guiado pelo Senhor. Quanto mais espaço o Espírito tiver para te guiar, mais sábias serão as suas decisões e atitudes. Ele vai mudar. Veja, aqui em Efésios capítulo 5, queridos. Então, o dom, ele é uma coisa tremenda para você e para a igreja. Porque você estando edificado, você vai poder ajudar as pessoas também. Efésios capítulo 5, tá? É tremendo, irmãos, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas. Com o conhecimento da palavra, com o fruto do Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo, os dons. E nós vamos abrir mão disso. Nós vemos que Paulo não abria mão disso. Na igreja primitiva eles não abriam mão disso. Efésios capítulo 5, queridos. Então nesta manhã o Senhor quer trabalhar em nossos corações que existe uma dimensão que ela é a dimensão do Espírito. A dimensão do Espírito, irmãos, é a dimensão que o Senhor quer nos levar.
aonde é novidade de vida, o Senhor pode comunicar, o Senhor pode revelar. Irmãos, o Espírito Santo está em nós para nos guiar em toda a verdade. E que Deus possa nos ajudar a entrar nessa dimensão. Efésios capítulo 5, versículo 19. Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Essa atmosfera, irmãos, percebendo o Senhor, adorando o Senhor. Vamos dar um exemplo. Está num dia mau, está percebendo o problema, percebendo a doença, percebendo a falta. Quando você volta voluntariamente para a dimensão do Espírito, com salmos, com hinos, com cânticos, você está abrindo para que Ele se comunique. Espaço para que Ele se expresse. Espaço para que Ele abra os teus olhos espirituais. Porque, irmãos, quando a gente está na carne, a gente não percebe as coisas do Espírito. Lá na cruz, Jesus resolveu todos os nossos problemas. O Espírito nos levará lá para a cruz. Lá na cruz, tudo que está dando errado já deu certo. Já foi resolvido. Quando o Senhor nos leva para debaixo do sangue, nós estamos na dimensão que lá na cruz, irmãos, tudo que você entrega para o Senhor já foi resolvido na cruz. E agora o Espírito Santo vai gerar em nós a fé. Porque Deus edifica a nossa fé e confirma a nossa fé. O que Ele está dizendo? Irmão, você já viu uma pessoa cheia de problema fazer uma coisa dessa aqui? Isso aqui é antinatural na carne. Ele está dizendo, saia da dimensão do gigante e vá tocar harpa a sós com o Senhor como Davi. Quando você estiver preparado, você vai olhar o gigante com os olhos do Senhor. Pronto, agora estou preparado. Então existe tempo para nós agirmos e tempo para nós nos voltarmos ao Senhor. Essas duas coisas estão lá em João 10, 9 e 10. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Há momentos em que o Senhor quer que nós agimos. E há momentos em que o Senhor quer que nós aquietemos o nosso espírito, recarregamos a nossa bateria na presença do Senhor. Veja bem, Paulo fazia isso. Quando você está diante do gigante, que nem Saul, preocupado, agitado, angustiado, o que você tem que fazer? Você tem que se recolher. Olha o que diz aí Efésios 5:19. Com salmos, com cânticos. Isso não tem nada a ver com o sentimento da tua carne. Isso tem a ver com sabedoria no Espírito. Isso é arma espiritual. Você acha que quando Israel estava numa batalha, que estavam vindo os inimigos lá, 2 Crônicas 20, o Senhor disse assim, coloque os músicos na frente para louvar. E enquanto eles louvavam, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor enviava anjo e dava livramento. Isso faz sentido, irmão? Está vindo um exército para te matar e você começa a louvar o Senhor? Aqui ele está dizendo, ninguém faz isso, a não ser que seja sábio mesmo. Porque a tendência é o quê? A coisa começa a dar errado, eu me preocupo. Eu fecho o canal. Eu tento entender e não consigo e fico preocupado. Eu tento entender, porque é a limitação da carne, aqui está. Mas se eu me voltar para o Espírito, aquilo que eu não estou entendendo, o Espírito me fará entender. Por que o Espírito nos ajuda nas fraquezas? Ele não ajuda somente nós orarmos. Ele ajuda nós entendermos as suas respostas. Porque oração não pode ser só eu falar com Deus. Oração tem a ver. Como é que Ele me ajuda nas minhas fraquezas? Ele me ensina a orar, pedir aquilo que eu não sei, e Ele me ensina a receber e entender as suas respostas. A oração espiritual me tira da dimensão do que eu sei para a dimensão do que Ele sabe, do que Ele pode. Eu entro na dimensão do que Ele sabe, do que Ele pode. Olha que coisa que Satanás luta contra. Sabendo o que Satanás luta contra? Porque essa é uma dimensão aonde você vai alcançar a sabedoria do Senhor. Ele não apenas vai te responder, porque Ele já respondeu sim e amém, 2 Coríntios 19, 20, mas Ele vai te revelar as respostas. Por que Davi, quando foi para cima do gigante, ele estava calmo, tranquilo e confiante? Aonde ele recebeu essa inspiração e essa certeza? Sozinho com o Senhor. Quando nós aquietamos a nossa alma, estamos sozinhos com o Senhor,
Por que diz Isaías 30, 21, que aqueles que esperam no Senhor, que se aquietam no Senhor, renovarão suas forças? Porque esses momentos o Senhor está aumentando a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso ânimo. Ali Ele está nos inspirando e mostrando quem Ele é, o que Ele pode. Ele tira os olhos do gigante e põe nele. Quando Davi volta para frente do gigante, irmão, ele está com o colírio do Espírito. Ele vê aquele gigante como algo que ele pode vencer. Ele está olhando com os olhos do Senhor. Se você fica olhando para o Senhor, daqui a pouco você vai estar olhando as circunstâncias com os olhos do Senhor. Quando nós estamos preocupados, abatidos, angustiados, é tempo de nós sairmos dessa dimensão. E aí está a importância dos dons. Aí está a importância das armas espirituais. Sairmos da dimensão meramente racional e ir para a dimensão espiritual. Vamos ver isso? Efésios 1:16. Paulo orava para que eles fossem abençoados? Não, eles já eram, não é verdade, Humberto? Paulo não podia orar para eles serem abençoados. Paulo orava para que eles recebessem revelação. E como é que essa revelação vem? Através de cânticos, hinos, oração e línguas. Através de atitudes espontâneas que nós chamamos de culto racional, onde eu voluntariamente me volto para o Senhor. Olha o que diz aqui, Efésios 1:16. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço a Deus, o Pai glorioso, que lhes dê sabedoria espiritual, entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Olha o que ele está falando. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco que cremos. É o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, irmãos. Então, o que é arma espiritual? Olha só. Transforma isso aqui em oração pessoal agora. Isso aqui é uma promessa, certo? Isso aqui era o que Paulo estava fazendo. Mas você quer extrair dessa palavra mais do que letra e informação? Você quer extrair virtude? Transforme isso agora em o quê? Em uma atitude espiritual. Vamos ver? Vamos ver. Efésios 1:16. Deus, eu te agradeço agora. E eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor me dê sabedoria espiritual e entendimento. Eu recebo agora, para que eu cresça no conhecimento do Senhor. Eu oro para que o meu coração seja iluminado, a fim de que eu consiga compreender a esperança que me foi concedida, porque o Senhor me chamou a uma rica e gloriosa herança que o Senhor deu a mim e ao seu povo santo. Senhor, eu oro também para que eu consiga entender a grandeza insuperável do poder do Senhor em minha vida, este poder que tirou Jesus do túmulo e o assentou lá no céu. Eu quero essa revelação em nome de Jesus. Você está vendo? Você está extraindo revelação daquilo que o povo extrai, informação. As pessoas estão extraindo informação quando leem. Desde que soube sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Estou extraindo informação. Mas quando eu misturo essa palavra com fé e eu uno meu espírito às Escrituras e transformo isso em algo pessoal, eu estou extraindo revelação. Eu estou recebendo o que as Escrituras estão oferecendo. Veja Efésios 3,14. Efésios 3,14. Vamos extrair informação do texto? Vamos. Nós podemos estudar o texto, né? De forma mental e extrair informações. É o máximo que você vai extrair, tá? É o máximo. E você pode até pregar sobre isso. Você vai extrair informação. Olha lá. Efésios 3,14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra, e peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito.
Tá? Agora, você quer extrair revelação? Abra esse mesmo texto. Efésios 3,14. Deus, eu medito agora em tudo isso. E eu me prostro diante de Ti, debaixo do sangue de Jesus agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que, da riqueza da Sua glória, agora, o Senhor me fortaleça com poder no homem interior, pelo Seu Espírito. Me fortaleça agora, Pai, no homem interior, pelo Seu Espírito. Pai, agora eu recebo o fortalecimento do Senhor no meu homem interior, do Seu Espírito. Me ajude agora a entender o que o Senhor está falando. Me ajude agora a fazer o que estou fazendo de forma diferente. Me fortalece agora para ser diferente, pensar diferente, agir diferente. Pai, eu recebo agora fortalecimento no meu homem interior. Eu me alimento agora da Tua força. Eu recebo a Tua inspiração. Eu recebo agora ânimo. Eu recebo agora condição para pensar diferente, falar diferente, agir diferente. Eu me alimento agora. Eu como dessa comida, bebo dessa bebida. Eu me alimento agora desse poder disponível agora no meu homem interior. Fortalece, Pai. Fortalece o meu homem interior em nome de Jesus. Você está vendo? Você está extraindo revelação, porque você está lendo no Espírito. Você está colocando o teu coração. Você está transformando promessa em profecia. Isto é a linguagem celestial. Porque as coisas espirituais são loucuras à carne. Sabe por que é loucura para a carne? Eu vou te explicar. Você lê aqui e diz, faz sentido. Você diz, legal. Mas sabe por que é loucura? Porque você nunca vai receber. Nunca, pode até fazer sentido, mas nunca vai ser uma realidade. É loucura por quê? Porque é apenas teoria. A mente diz, legal. Mas o Espírito diz, eu vou receber aqui agora. Vamos ver. Colossenses 1:9. Queridos, Colossenses 1:9. Então, o Senhor, Ele quer que eu e você comecemos a nos alimentar da graça. Vamos ficar forte. Se você se alimentar de informação, você pode até ter fé. Mas se você se alimentar no Espírito, você vai entender como praticar sua fé. Enquanto muitos têm fé, você estará praticando e frutificando a sua fé. Muitas pessoas, elas têm, irmãos, um computador na cabeça. Elas sabem um monte de versículo, mas elas não sabem o que fazer com essas ferramentas. Elas não sabem como transformar todas essas promessas em atitude de fé, em conquista no visível. Porque a palavra é a espada do Espírito. E somente no nosso espírito é que o Espírito move. Enquanto eu estou na minha condição mental, eu posso até me encher de informação. Mas se eu me encher no Espírito, eu vou me encher de virtude. E essa virtude vai quebrar cadeias, despedaçar todo o jugo. Enquanto muitos estão recebendo informação, e a informação traz um alívio temporário, você sabe, né? Está passando uma luta, você abre a Bíblia e está escrito lá assim, eu sou teu pastor, nada me faltará. É mesmo, Senhor. Você lembra a tua mente. Traz um alívio. Mas se você extrair de Jeová Jireh a provisão, isso vai manifestar no visível. Porque a unção, ela despedaça o jugo. Enquanto as pessoas estão conformadas em saber sobre, você está se alimentando de, se tornando e manifestando o reino. Veja, isso é vida espiritual abundante, irmãos. É como você ir no banquete e estudar sobre o alimento, e outra é você comer, ir por teu sangue e virar energia. O que nós queremos é transformar profecia em energia, transformar profecia em virtude, porque a virtude estava em Jesus e quem tocava era curado. E essa virtude, ela fluía. Diz um texto, Jesus subiu ao monte e orou. Quando ele desceu, a virtude do Espírito estava com ele para curar. Então você enche-se dessa virtude e essa virtude fica liberada. Então aí ela começa a agir nas circunstâncias. Enquanto muitos estão
sabendo sobre, você está se enchendo de e fluindo. E por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Vamos ver? Colossenses 1:9. Vamos extrair informações boas desse texto? Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Pronto, legal, né? Bonito esse texto. Antes era só no grego, mas agora está no português. Bonito, né? Aprove a Deus que toda a plenitude habitasse em Jesus. Que bonito, toda a plenitude habitando em Jesus. 1:19. Falei 1:19, né? Foi um 9 que eu falei? Aham. E vamos ver o 9 então. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também da sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, 1:19 fala que toda a plenitude habita em Cristo. Agora veja, 1 João 4:7 diz que assim como Cristo é, somos nós nessa terra. Senhor, aprove o Senhor que toda a plenitude habite em mim. Agora eu me alimento disso, eu libero. Eu libero essa plenitude. Aonde eu for, Pai, a tua plenitude vai estar fluindo. Eu creio que essa plenitude que estava em Cristo está em mim para fazer as mesmas obras. No versículo 9. Pai, eu vou orar agora, pedindo a Ti que me conceda pleno conhecimento da Sua vontade. Eu quero o pleno conhecimento da Sua vontade. Tudo que o Senhor quer revelar, eu recebo agora. Eu me alimento. Eu recebo agora essa inspiração da sua vontade, revelação da sua vontade. E continuando o texto diz, no versículo 9, e também sabedoria e entendimento espiritual. Eu recebo revelação da sua vontade e recebo sabedoria para viver a sua vontade, para praticar a sua vontade. Aqui, Paulo estava pedindo revelação da vontade de Deus e entendimento para viver a vontade de Deus. Olha que fluir tremendo. A vontade de Deus sendo percebida claramente, isso está disponível, irmãos. Olha o que diz aqui em João 16. Nós precisamos compreender que o testamento é um direito, mas isso não acontece automaticamente. Isso não cai por acidente em nossa cabeça, assim como um pomar não nasce num terreno baldio. Essas coisas são provocadas pelo culto racional. Essas coisas acontecem segundo a nossa entrega voluntária. João 16, versículo 13 e 14. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Ele vai revelar toda a verdade sobre tudo. Não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e anunciará o que ainda está para acontecer. Ele vai revelar tudo e vai revelar o que vai acontecer. Ele me glorificará, porque ele lhes contará tudo o que receber de mim. Tornará claro tudo o que nós recebemos em Cristo. Quer dizer, isso é uma proposta, isso é uma promessa. A graça é a mão de Deus dizendo, olha o que eu estou te oferecendo. E a humildade é a fé que recebe. Como o homem recebe no Espírito? Com armas espirituais. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está te comunicando essas realidades. Não apenas aqui, mas no teu espírito. Veja a palavra de Deus, o que diz aqui em Filemão, é antes de Hebreus, né? Filemão, versículo 6, é que só tem um capítulo, né? Filemão só tem um capítulo, então é versículo 6. Versículo 6. Ele diz aqui nesse versículo que a tua fé só vai funcionar se você entender todo o bem que você já recebeu pela presença do Senhor em sua vida. A sua fé só será eficaz à medida que você receber revelação das coisas boas que você recebeu em Cristo. Então, o nível de revelação é o nível de liberação do Espírito. Lembra que diz lá em 2 Coríntios 3,17? E conforme eu contemplo, eu reflito. O que você percebe, Humberto? Olha o que Deus nos brinda, a intimidade. O que você percebe de Deus
é o que fluirá nas suas circunstâncias através das suas ações, atitudes e palavras. A liberação de Deus é segundo a tua comunhão. Deus opera em nós, seu querer efetuar, segundo a nossa comunhão atual. Se a tua comunhão for mais intensa com o Senhor, você tem o mesmo Espírito que eu. Mas se a tua comunhão for mais profunda que eu, vai haver uma liberação maior do Espírito na sua vida, de forma que as pessoas chegam perto de você e são curadas, porque é uma liberação ali de virtude. A virtude está liberada. Quanto mais comunhão você tem com o Senhor no Espírito, mais liberação do Espírito há na sua vida. Mais liberação. São níveis. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele diz: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Ele está dizendo: a tua fé se tornará eficaz quando você entender as coisas boas que recebeu em Cristo. O que nós podemos entender aqui em 2 Pedro é que tudo depende da percepção. Veja bem, foi o que Elias disse para Eliseu: você só recebe o que você percebe. Jesus falou: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Aqueles que viram, 2 Pedro capítulo 1, aqueles que viram, irmãos, Jesus na cruz e murmuraram, não receberam nada, mas alguém que viu ele um rei, viu um rei, todo ensanguentado, uma coroa de espinho. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Recebeu o quê? Um reino. Você recebe o que você percebe. E como você percebe? É através dos dons e da comunhão com o Senhor. Aí que Satanás está com medo. Por isso que ele diminui os dons e chama de loucura, de meninice, de coisas desnecessárias, porque ele sabe que através disso você vai receber mais do que informação, você vai receber revelação. O medo de Satanás é que você tenha revelação. Por quê? Em João 8,31 diz assim: se você permanecer nesse ensino, que não é apenas aprendizado mental, mas comunhão relacional, ele diz: você conhecerá a verdade, e a verdade vai te libertar. Qual o nível de libertação que a verdade pode produzir? O nível de libertação é o nível de conhecimento. Você é liberto naquilo que você já conhece. Naquilo que você não conhece, fica meio dúvida, Deus não opera, né? Naquilo que está meio nebuloso, Deus não opera. Deus opera naquilo que você tem certeza. A fé te conecta. Quando você tem certeza, aquilo está claro, Deus pode operar, certo? Então, veja só. Quanto mais conhecimento você tem, diz em Provérbios, o justo é libertado pelo conhecimento. A área que você está perecendo, está faltando o quê? Entendimento. Não recurso, entendimento. Nós precisamos receber e perceber que nós só recebemos da verdade o que nós já conhecemos. Qual é o nível de liberdade que a verdade nos libertou? Conhecereis a verdade nos libertará. Qual é o nível de liberdade? É o nível de liberdade que nós vamos para o Senhor operar. É o nível de liberdade que Ele opera em nossa vida. Veja, o que você dá é o que você tem. Você tem de Deus o que Deus tem de você. Então, o nível que você conhece a verdade é o nível que a verdade já te libertou. Se o teu conhecimento aumentar, o Senhor terá mais liberdade para te libertar, financeiramente, na saúde, nas emoções. Olha o que diz aqui em 2 Pedro capítulo 1, é bem conhecido dos irmãos esses versículos, né? 2 Pedro capítulo 1. Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento. Você está entendendo? Isso está no seu espírito. Mas só pode ser percebido à medida que você conhece. 2 Pedro diz que a graça e a paz vão aumentar à medida que você conhece a Deus. E Deus é o quê? Espírito. E pode ser percebido como? Mentalmente, pastor. Não. A religião é mental, mas o evangelho é espiritual. As armas são espirituais. Por isso que o medo de Satanás é que você saia da dimensão meramente mental e entre nas armas do Espírito, da dimensão espiritual, que é loucura para a carne, que é fanatismo, né? Disseram que lá Atos 2 que são tudo loucos. Aí quando você começa a orar em línguas e transformar a palavra de Deus em profecia, você está indo longe demais. Aí já... Porque simplesmente você entrou no terreno que vai acabar com Satanás.
É aí que você vai entrar na dimensão do Espírito, das áreas do Espírito, da semeadura do Espírito. Vamos voltar para a dimensão racional, religiosa, vamos ficar aí. Não vem para essa dimensão aqui que provoca virtude e que destrói todas as obras do diabo. Não. Entende? Então quando algo produz vida e virtude, o diabo se levanta e fala, não. Aí ele tenta fechar a boca. Olha o que diz aqui. Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção e pelo pleno conhecimento dele. Portanto, existe um pleno conhecimento. Existe um pleno conhecimento. E esse pleno conhecimento será a recepção de toda a herança. Toda a herança já te foi dada, mas será percebida gradativamente. Por exemplo, quando o Senhor diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ninguém chega a amar a Deus de todo o coração se não começar onde está. Porque você ama um pouquinho, ama mais, e o alvo qual que é? Amar de todo o coração. O que é amar a Deus de todo o coração? É decidir adorá-lo quando tudo está dando errado. É decidir renunciar ao pecado. Diz que amar o Senhor é odiar o mal. Amar o Senhor é cantar louvores quando tudo está dando errado, veja. Amar o Senhor é alimentar o seu espírito. Então veja, amar o seu Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Veja, amar o Senhor de todo o entendimento. Aqui está o Salmo 1. Eu te digo, o que ocupa mais a tua mente? A pessoa tem 10 minutos de devocional, aí ela dorme 8 horas, então 8 horas e 10, e o restante, as outras 16 horas é preocupado, ansioso e... Amar o Senhor de todo o entendimento, aqui está um milagre. Como é que nós chegaremos a essa entrega total do entendimento? Não será assim, não existe isso. É um processo onde o Senhor vai nos tendo e vai conquistando o território até que chegue a ser natural andar com o Senhor no Espírito. Você faz a tua parte, o que você está fazendo aqui hoje, essa é a tua parte. E qual a parte do Senhor? Renovar a nossa mente. A nossa parte é entregar a nossa mente na condição atual. Distraída, dispersa, preocupada. Você tem que entregar o que você tem. Vai entregar o quê? Uma mente maravilhosa? Nós vamos entregar um coração o quê? Angustiado, preocupado. Que ele falou assim, lança sobre ele toda a tua ansiedade, né? Você tem que chegar a ele, como você está? Ele chega até Deus ansioso, preocupado. Filipenses 4:6. E ele diz, eu vou devolver a paz e vou gerar a fé. Esse é o trabalho dele. Então, veja bem. Você entrega a sua mente e ele vai te levando a níveis mais profundos. Agora, se a pessoa tem condição de entregar, a fé dela atual é 3 minutos. A oração dela que ela consegue se concentrar é 3 minutos. Se ela for 4, fica chato, fica pesado. Ela não tem força para orar 4 minutos. Ela tem força para orar 3. Se ela for dedicada nesses 3, Deus vai levar para 4. Deus vai levar para 5. Mas se ela pode orar 3 e ela ora 2, ela vai chegar em 1. Ela vai extinguir o Espírito. Porque se nós estivermos aquém, nós estamos desprezando o Senhor. E se nós ficarmos fanáticos, eu vou virar anjo hoje, eu vou flutuar hoje, você vai ficar doido, vai sair fogo da tua cabeça, vai para o hospício. Nós não podemos querer mudar aquilo que nós descobrimos na palavra, mas nós não podemos avacalhar, deixar essa comunhão diária com o Senhor. O que vemos hoje, que o inimigo diz, só hoje não ore, só hoje não medite na palavra de Deus, porque ele sabe que quanto menos você fizer isso, menos você fará. Entende? É um processo. É um processo de retrocesso. Agora você vai ver que se você for firme e constante, se você for disciplinado, irmão, você vai chegar onde Deus tem para você. Nós vamos concluir fazendo uma oração pelos irmãos, para nós vamos comentar aqui, participar. E eu quero que incentivar você, que aquilo que você precisa está no que você já tem. Olha, você tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem um ânimo inicial. Talvez você não tenha um ânimo para evangelizar, mas sabe qual vai ser o início do evangelismo? Sabe qual que é o início do evangelismo? Uma pessoa, ela abrir a Bíblia em João 15:16. Abra lá para nós orarmos. O que foi que Deus falou com Abraão? Que ele seria pai de uma multidão.
Ele ouviu a palavra, certo? A fé vem pelo ouvir, João 15,16. Certo? Abraão ouviu e ele creu. Abraão ouviu e ele creu. Como é que vai começar a tua capacidade de ganhar multidões para o Senhor? Tu tem um começo, certo? Você quer um pomar, começa com sementes. Como é que vai começar o teu evangelismo? Primeiro, veja o que Deus está dizendo a teu respeito. O que Deus está dizendo a teu respeito. Em João 15,16 ele diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhe dê tudo o que pedir em meu nome. Como é que começa o meu evangelismo? Deus me criou para que eu dê fruto que permaneça. Eu quero a revelação disso, Pai. Me ensina como fazer isso. Coisa bonita, irmão, a gente ser criança diante de Deus. Senhor, não como ouvinte esquecido, mas eu vou misturar essa palavra com fé e você dedicar. Senhor, a respeito de João 15,16, me ensina como é que eu posso dar fruto que permanece. Senhor, eu preciso de revelação nessa área. Olha, nessa área eu sou precário. Eu preciso de revelação. Como é que eu dou fruto que permanece? Senhor, eu vou orar em línguas agora, porque eu não sei o que fazer. Mas eu quero que, enquanto estou orando em línguas, o Senhor me mostre mais detalhes, clareza e nitidez no meu espírito e ânimo. Tire minha timidez, tire minhas palavras erradas e me ensina a falar com pessoas que o Senhor quer alcançar. Porque veja bem, irmãos, um dia Deus olhou e falou assim: precisa de luz neste mundo. Precisa de luz. Aí ele criou o sol. Ele não criou o sol e depois deu um propósito para o sol. Ele tinha um propósito, por isso ele criou o sol. O sol foi criado por causa de um propósito. Por causa do propósito do dia, havia uma necessidade, luz, havia uma necessidade. E quem é melhor que o sol? O sol mesmo, né? Ninguém pode ser melhor que o sol. Aí Deus falou assim: olha, eu vou criar o sol, por causa da necessidade da luz, certo? Então, você não foi criado. E depois Deus olhou e falou: que propósito? O que você acha disso? Não. Havia uma necessidade. E por causa de um propósito, um divino propósito, Deus criou você. Deus criou você e Ele já tinha um propósito. Antes de criar você, Ele já tinha um propósito. Você foi criado por causa desse propósito e por causa de uma necessidade. E tudo que Deus fala e chama a existência é muito bom. Se Deus criou o sol para brilhar, ele brilha. Se Ele criou Abraão para ser pai de uma multidão, ele foi. E Deus diz, João 15,16, eu vos chamei, vos ungi, para que você vá de fruto e fruto que permaneça. Isso é sobre nós, essa profecia. Esse propósito, irmãos, é maior que os nossos erros. Às vezes nós erramos, mas isso não pode impedir o propósito de Deus. Vai nos perdoar, nos levar ao arrependimento. Esse propósito na vida de Davi, com todos os erros e acertos, esse propósito na vida de José, Deus diz assim: olha, Jeremias, antes que você viesse no ventre, eu te escolhi, eu te chamei, eu te ungi para ser profeta das nações. Então Deus não criou Jeremias e falou assim: acho que eu vou fazer dele um profeta, hein? Fazer dele um profeta. Não, Deus viu que na época de Jeremias haveria falta de profetas, porque haveriam profetas comprados. Então Deus falou: eu vou fazer um profeta verdadeiro, para que tenha uma palavra genuína no meio de todos esses outros. Aí Deus falou assim: esse profeta é verdadeiro, eu vou criar. E criou Jeremias. E antes de criar Jeremias, ele já tinha um propósito. Então, antes de Deus nos criar em Cristo, ele tem um propósito: que nós vamos dar fruto e fruto que permanece, que nós vamos ganhar as nações, multidões para o Senhor. E este propósito tem a força de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a cooperação de Deus. E agora nós precisamos o quê? É isso só. Senhor, me ensina como. Meditar é se incluir nisto. Eu acho que quando Moisés chegou para Faraó, veja como ele: Senhor, como é que eu vou fazer? O que eu falo? Senhor, como é que eu ajo? Senhor, como é que eu vou fazer? E Deus foi passando instruções: você vai fazer assim, eu vou te dar esse poder, eu vou te dar essa habilidade. Mas ele não vai ouvir. Como é que eu vou dar o teu nome? Você está vendo, irmãos? É exatamente isso que nós precisamos fazer. Senhor, aqui está escrito que o Senhor me dá poder para adquirir riquezas.
Eu sei que isso está fornecido, é da tua vontade, isto está disponível. Senhor, me ensina como. Como é que eu faço para receber isso no visível? Esse poder para adquirir riqueza, não para avareza, para mamon, mas para generosidade. Senhor, me ensina como é que eu posso ser próspero em tudo que eu fizer. Em Tiago 4,2 assim, vocês não têm porque não pedem. A gente lê e diz, aham. Sabe aquela pessoa que você fala assim, aham, ela nem entendeu o que você falou. Aham. E a gente lê e fala assim, o Senhor é o pastor, não faltará. Aham. Legal, bonito, fazer um quadrinho, pôr na parede. Senhor, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que eu tenho que fazer? Senhor, o que está faltando? Senhor, por que isso não está acontecendo? Senhor, como é que eu posso cooperar no processo? Senhor, eu vou me alimentar agora. O Senhor é meu pastor, não faltará. Eu recebo provisão. Eu vou orar em língua, Senhor. A tua provisão virá. Da onde virá, não sei, através de quem, do leste, do oeste, não importa. O Senhor tem os seus meios. Senhor, eu vou orar em línguas agora. O Senhor é meu pastor, não faltará. Senhor, o que está faltando para que a tua provisão se manifeste no visível? Senhor, quer que eu faça alguma coisa? Senhor, quer que eu pare de... Você está misturando a palavra com fé. Você está se entregando. Você está se abrindo. Você está entrando na dimensão onde o Espírito quer falar. Você está extraindo mais do que informação. Você está cedendo. Buscar-me-eis? Fechareis com todo o coração. Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Atos 6:31. Legal, bonito. Senhor, o que está faltando? Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu estou falando que eu não tenho que falar? Senhor, eu vou orar em línguas, fala comigo em sonhos. Senhor, eu preciso ficar meditando. É nesse versículo que é a minha deficiência. Senhor, me ensina aqui, o que eu tenho que fazer, Senhor? Senhor, eu vou orar em línguas, me mostra, Pai. Oh, Pai, o Senhor diz que eu creio no Senhor, o Senhor vai salvar toda a minha geração. Senhor, quem que o Senhor quer alcançar? O Senhor quer que eu interceda para alguém? Me mostra algo específico. O Senhor quer que eu jejue por alguém? O Senhor quer que eu visite alguém? Senhor, como que eu posso cooperar com isso aqui? Eu me coloco agora na brecha, Pai. Eu me coloco como essa pessoa. Senhor, o que está faltando para que haja essa manifestação? Eu recebo agora essa manifestação. Eu bebo agora dessa virtude. Eu recebo virtude para lidar com essa situação. Eu peço, e a tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Tiago 1,5 diz que aquele que pede sabedoria, eu recebo agora, Pai, sabedoria para lidar com a situação. Pai, eu nunca soube, mas agora eu sei. Pai, no meu espírito está borbulhando as informações, as revelações, a transformação. Eu estou me tornando alguém capaz de lidar com essa situação. Você está vendo? Isto é interagir com a palavra e com o Espírito. Não é ficar na área de informação, mas é vida. João 5,39 diz assim, vocês leem, mas não vêm a mim para terem vida. Quando você lê algo, você tem que dizer, Senhor, o Senhor escreveu isso aqui? Não estou entendendo. Está escrito aqui, mas não acontece. A falha está em mim. Eu tenho que só esperar, Senhor, confiar. Está faltando humilhação? Se eu tenho algum pecado que eu estou fazendo que nessa área não está funcionando? Senhor, eu estou dando alguma brecha? Senhor, por que esse versículo está aqui e não acontece na minha vida? Só para mim continuar perseverando? O que eu posso fazer para apressar que nessa área aconteça? Você está vendo? Você está entrando nas Escrituras, na dimensão do Espírito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, pastor. Pode desligar.